Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 12, capítulo 24, provas possíveis de identidade. Então, provas possíveis de identidade, esse capítulo, Kardec, ele nos instrui de como identificar os espíritos, independente o nível, tanto os espíritos mais elevados quanto os espíritos menos elevados, os espíritos familiares, os espíritos que compõem a classe de amigos, porque nós temos espíritos que compõem a classe de amigos. Então, por exemplo, você não tem amigos que já desencarnou? Então, você provavelmente se lembra de algum cacoete do teu amigo, da tua amiga. Esse cacoete é o mesmo assim que uma mania, um gesto, um palavreado, um termo, Então quando eu desencarnar, vai ficar mais fácil assim para alguns amigos me identificar. Porque quando eu tô assim, mal-humorado, mas você fica mal-humorado, mas não sou santo? Sou santo não. Então quando eu tô mal-humorado, mas eu respeito todo mundo mesmo no meu mau humor. Não desacato ninguém, não humilho ninguém. Mas eu sou assim, eu uso muito o abreviativo. Eu abrevio muito. Então, a pessoa conversa comigo ok, tá, beleza, sim. Então, quando eu desencarnar e que possivelmente me evocarem e que ali através do médium o espírito evocado começar, tá, beleza, ok, sou eu, viu? Eu já quero deixar isso registrado em cartório, que isso é meu, não adianta outro espírito querer apossar, não. Aí as pessoas vão dizer assim, o Luiz, olha só, voltou, de verdade, Luiz, como você tá? Olha, isso é relativo, tá é relativo, está é completamente diferente. Então você prefere o quê? Tá ou está? Essa é a questão. Então Kardec, ele nos ensina aqui no capítulo 24 como identificarmos quando realmente é um espírito verídico, é verdadeiro. Porque como nós já dissemos aqui, faz parte do assunto, viu gente? Não estou contando historinha aqui para encher bexiga, não. Eu já vou logo dizendo isso. Porque às vezes eu começo a contar a história aqui, a pessoa fala, mas o Luiz não entra no assunto do livro. Por quê, gente? Tô contando historinha para encher bexiga, mas eu tô contando a história do livro já. Porque, como já dissemos, uns 60% dos espíritos na casa espírita séria. Vamos deixar bem claro isso. 60% dos espíritos, 60%, 70% dos espíritos que se manifestam numa casa espírita séria, quase sempre esses espíritos não estão presentes. Como assim, Luiz? Ora, gente,
O espírito, ele encontra-se lá no hospital espiritual, na colônia espiritual, internado. Você entendeu? E os mentores espirituais, eles realizam essa junção através da sintonia dele, espírito, com o médium na casa espírita. O mais interessante que nós temos que entender na doutrina dos espíritos, usando aquele termo doutrinador, mas não existe esse termo doutrinador. Então, quando você ouve alguém numa casa espírita dizendo assim, ele é o doutrinador, acredite nisso não, viu? Isso é falta de conhecimento. Isso é porque não estudaram a doutrina dos espíritos. Existe sim o intermediador. Mas doutrinador e intermediador não é a mesma coisa, Luiz? Não. Doutrinador, ele faz prevalecer o autopersonalismo. Olha só para você como o negócio é complicado. Ele faz com que prevaleça, melhor assim, ele faz com que prevaleça o autopersonalismo. O intermediador é imparcial. Olha a diferença. As pessoas não raciocinam, né? Ele é imparcial, ele é incondicional. Ele está ali apenas na condição de um fio de telefone. Ele não é nem aquele aparelho que a gente coloca no ouvido e não é nem do outro lado da linha. Ele é o fio, ele é um intermediador. Então, muitos seres em muitas casas espíritas, eles têm esse hábito ali naquele momento de dizer assim, ou melhor, não é fugindo não, a pessoa pode achar que o nosso irmão manifestante, naquele momento ali, foi acoplado, vamos usar esse termo, ao médium. Mas isso é relativo. Porque o único intermediador que existe de verdade chama-se o médium. Você sabia disso? O médium é o único intermediador entre ele e o espírito. Não é nem aquele que eles dizem que é o doutrinador. Porque na casa espírita séria, 90% das comunicações, os mentores espirituais, eles agregam as energias do espírito necessitado ao médium no teu trabalho, na tua residência. Então, por exemplo, você está na tua residência preparando o almoço, por exemplo, numa segunda-feira. E os mentores espirituais chegam com aquele espírito sofredor, com aquele espírito necessitado, e eles ali acoplam as energias dele, espírito, no teu perispírito. Perispírito a perispírito. Ali entram em comunicação. Começam a vibrar-se na mesma sintonia. Por isso que é de extrema importância
que os médios fiquem atentos, porque quase sempre no dia dos trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, principalmente nos trabalhos de psicofonia, né? Trabalho de desobsessão, principalmente nesse dia, os médios levantam passando mal. Uns vômito, diarreia, tontura, indisposição estomacal, dores nos rins, dor no peito como se estivesse infartando, tudo quanto é coisa. Quando o médium não levanta, né, sentindo estas coisas, isso que eu estou dizendo faz parte do estudo aqui. Quando o médium não levanta sentindo estas coisas, durante o dia, o médium pode, de um momento para outro, começar a sentir todos esses sintomas. É uma apunhalada no peito, é uma dor de cabeça forte que não passa, é uma tontura que não passa, é uma queda de pressão, altera a pressão, altera a glicose, baixa a glicemia, baixa a glicemia, altera a glicemia. Por quê? Porque as energias daquele espírito em contato com o sistema endócrino do médium desestrutura toda a função imunológica numa baixa resistência. Então, quando o médium levanta de manhã sentindo todos esses sintomas, é porque na madrugada os bons espíritos acopraram no perispírito dele as energias correspondentes àquele espírito enfermo para uma familiarização. Palavrinha terrível. Familiarização. Durante o dia. Então, o médium o dia todo tem ao teu lado a presença daquele espírito. É onde, naquele dia, o médium deve orar, vigiar, policiar e disciplinar o teu comportamento moral, o teu intelecto, as tuas atitudes, os teus hábitos. 24 horas, vamos dizer assim. É o dia que ele tem que... é o dia de prova dele. E também aqueles que durante o dia começam a passar mal de repente. Gente, não adianta nada procurar um médico, você entendeu? Porque não vai aparecer nos exames ali a punhalada do espírito. Aquilo ali é tudo efeito psicossomático do espírito na mente do médium. Agora, não só o médium ostensivo, sensitivo, mas todos, o intuitivo, o inspirativo. Como eu já disse várias vezes, nascido de mulher na terra, todo mundo é médium. Nascido de mulher na terra, todo mundo é médium. Então devemos ficar atento a esses sintomas. Mal-estar, vômito, diarreia, tontura, dor no peito, né? Aquela dor, infarto. Mas é ficar atento. Por que eu estou dizendo ficar atento? Porque esse processo é relativo. Porque às vezes, de fato, o infarto, você está pensando com o espírito. E você está ali. Ai, Bezerra de Menezes, ai, Euri Barçanufo, me ajuda eu a suportar esse espírito aqui, tá? De repente você tem um infarto fulminante. Aí chega do outro lado lá e fala assim, você suicidou. Mas por que suicidei? Porque você ficou crente de que era um espírito. Mas eu ouvi um tal Luiz Antônio dizendo lá que era pra gente ficar atento, que era
provavelmente eram sintomas de um espírito. Não, mas o Luiz Antônio disse que era para ficar atento. Ele não afirmou. O Luiz Antônio lá não afirma nada. Ele apenas pede para a pessoa ficar atenta. Então, chegando à noite, como aquele espírito já se familiarizou com aquele médium durante aquele dia todo, e o médium disciplinado já disciplinou uns 50% aquele espírito, através da paciência, da resignação, da aceitação, da benevolência, da oração, fica fácil para o intermediador no momento da manifestação, da psicofonia. Mas isso, gente, na casa espírita séria. No entanto, a doutrina dos espíritos nos esclarece: no mínimo um espírito pode se manifestar por cada médium. Se a doutrina que diz, no máximo 2. Não acredite além de 2, porque até o segundo espírito você pode ficar mais ou menos crente de que seja realmente um espírito. Mas o terceiro espírito em diante, no mesmo médium, não é. Ali é o animismo. Ali é o médium extravasando-se. É o médium querendo botar para fora tudo aquilo que ele traz dentro dele. Mas as influências dos espíritos que estão por perto, por não ser um trabalho sério, então acontece isso aí. E se eu pudesse explicar mais coisa com relação a esses itens, mas acontece que eu não posso. Então, observe só para você ver. Ao passo que se recusam a responder a perguntas pueris e extravagantes, que toda gente teria escrúpulos em lhes dirigir, se vivos fossem. Os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam pelo emprego das palavras que lhes eram familiares. Só que nós já orientamos muito bem em outros vídeos que é preciso ficar muito atento com relação à linguagem, né, que os espíritos empregam, mesmo os espíritos familiares, porque nós sabemos que os espíritos das trevas, eles podem, na casa espírita não séria, passar-se por espíritos familiares, por espíritos amigos, por espíritos ente querido ali daquela família, só para poder mistificar aquela família. Então preciso tomar muito cuidado. Nem sempre o meu Zé que manifestou hoje é o meu Zé. Nem sempre o meu Benedito, o meu Benedito manifestou lá no centro hoje. Que prova você tem? Ah, mas o meu Benedito já veio logo me chamando de mozão. Ou de mozinho. Uns termos tão ridículos, né? Mas existe, né? É mozão, mozinho. Eu nunca me adaptei com esses termos. Eu não sei, eu acho que porque eu sou lá da época das cavernas mesmo, porque não é possível. Não sei. Ou já superei isso, ou ainda tenho que superar. Ele me chamou de mozão, me chamou de mozinho, né? Tem nada a ver. O que você tem que entender, com todo respeito, é que os espíritos das trevas também
conhece as atitudes do teu mozão. E para te chamar de mozão, e para te chamar de mozinho, para te iludir, para mistificar você, eles podem, através de um médium indisciplinado e irresponsável numa casa espírita meia boca, usar todos esses palavreados para poder te enganar. Porque é te enganando que eles vão prevalecer ali naquela casa, mandando. A predominância deles intensifica quanto mais gente eles conseguem enganar. Você entendeu? Pela citação de certos fatos. Então tem uns espíritos que quando se manifesta, para provar que realmente são eles citam alguns fatos, mas isso é relativo. Espírito das trevas também conhece fatos. Eles conhecem fatos limitados, mas eles conhecem. Você entendeu? Então, de particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes, e cuja exatidão se pode verificar. Então, existe fatos, particularidades muito íntimas entre você, a tua filha, a tua mamãe, o teu papai, o teu vovô, tua titia. Existem fatos particulares muitos íntimos entre você e o desencarnado, que ninguém sabe. Você entendeu? Que na hora a pessoa põe a mão no queixo e fala assim: meu Deus do céu, é o Benedito mesmo. Aí você interroga: mas por que é o Benedito? Eu não levei ao conhecimento do médium essa história. O médium não sabia de nada. Olha, eu moro lá no Belém do Pará e o médium mora aqui em Minas Gerais. Como que o médium ia descobrir os meus gostos preferidos, os meus desejos? Como o Benedito, meu esposo, narrou ali na carta. Mas fique esperto, gente, porque as trevas conhecem todos os nossos gostos. As trevas conhecem todos os nossos desejos. As trevas nos conhecem. Eu vou dizer algo mais para você. As trevas nos conhecem muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eu não me conheço tanto quanto as trevas me conhecem. É o que eu quero dizer para você. Então, essa questão da identidade dos espíritos não é brincadeira. Não é fácil, não. Para os espíritos mistificar é a coisa mais fácil, né? As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. Então, olha que coisa mais interessante que Kardec acabou de nos dizer aqui. Veja-se o fato referido no número 70. Não provocar as comunicações. É uma das melhores técnicas para menos mistificação. Bastante conhecimento da doutrina dos espíritos, médio disciplinado, moral, intelecto, prudência, bom senso, ética. Isso médio ele precisa ter no seu currículo, vamos assim dizer. Mas nada
das pessoas chegarem também afoitas. Chegou afoitas, raciocine, analise, separe o joio do trigo, analise a índole, a moral do médium. Não vai se entregando a qualquer charlatão que você encontra aí pelas esquinas, não. Porque charlatão você encontra em tudo quanto é esquina. Então toma cuidado. Se você cair, é porque você quer. Raciocina. Olha, gente, brinque com tudo, mas não brinque com a erraticidade. Você sabe por quê? Não é difícil lidar com o que a gente vê. É difícil, né? Lidar com o que a gente vê, não é? Agora imagine lidar com o que a gente não vê. Ah, mas os médiuns videntes vê. Quem disse que os médiuns videntes vê? Vidência não é ver. Vidências são flashes. Ver as coisas somos nós que utilizamos as vistas e nós enxergamos. O livro, eu enxergo você, você enxerga, me enxerga. Isso é visão. Vidência é flash. Um lance aqui, um lance ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Vamos para o próximo vídeo.